Graça e paz, família. Bom estar com vocês. Praticamente, Deus me deu esta palavra um dia antes do casamento da Emily, né? E eu estava preocupado com o que ia falar, E na leitura diária, eu abri em 1 Coríntios capítulo 13, e é um texto que a gente lê, fala bastante, tem músicas de 1 Coríntios capítulo 13, poemas, e as pessoas tratam esse texto como um texto amoroso, um texto, né, de apaixonados. Esse texto foi o texto que foi lido e pregado no meu casamento, né, no nosso casamento. Eu não lembro nada do que o pastor falou, nada. Sabe o que é nada? Eu não lembro nada, mas eu conheço o texto. No final, eu falei, e aí, como é que foi a mensagem? O que o pastor falou? Tu não estava lá, não? Eu estava, mas eu estava tão nervoso que eu não lembro de nada, não sei de nada, não tenho nem ideia do que ele falou. E no casamento da Emily, esse texto fez mais sentido ainda, e ontem pregando lá em Itaiangá, abriu mais ainda um leque, abriu uma luz na minha mente. Então, a gente vai estar falando um pouquinho de 1 Coríntios, capítulo 13. Vou fazer essa leitura tão linda, tão poderosa, tão especial. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine, ou retine, ou faz barulho. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não é soberbo, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita. Eu tenho que dar uma paradinha para rir nesse momento, né? Não se irrita, não suspeita mal, não folga ou se alegra ou fica satisfeito com a injustiça, mas folga, se alegra, fica feliz com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte, só em parte conhecemos. E em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, glória a Deus, o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos como por um espelho, em enigmas, mas então o veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Estes três permaneçam, mas o maior destes três é o amor. É um texto bonito, né? A gente vai lendo assim, é bonito. Ele é bonito, mas ele é complicado. Quando a gente vê algumas situações aqui, a gente olha e vê que o nosso amor não está muito igual a esse amor que está escrito aqui, não, né? Esse amor está muito diferente do que a gente é. Mas olha só, vamos ver por parte. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que retine, ou que faz barulho, que tine. Para pensar comigo. Quem pode falar a língua de todos? Quem pode? Helena, você sabe falar quantas línguas?
Vamos falar assim, não, pastor, quantas línguas você fala? Olha, eu falo a língua dos homens, aliás, eu falo mal brasileiro, e acho que falo um pouquinho a língua dos anjos, assim, né? Aí a gente pensa, mas quantas línguas você fala? A pastora diz que sabe um pouquinho de inglês, junto com o Rafael e o Paulinho, a Luli também, e um pouquinho de espanhol, né? Sabe um pouquinho mais de espanhol. Vamos dizer, então as 3 línguas. Tem alguém que sabe mais de 3 línguas aqui? Eu conheço gente que conhece até 5 línguas, consegue falar 5 línguas. Mas a gente sabe quantas línguas tem no mundo? Tem tribos que não são nem conhecidas, com dialetos e linguagens que ninguém sabe. Alguém sabe falar em Libras aqui? Porque é a voz do mudo. Está aprendendo mais para baixo do que para cima. Não, a pergunta é, quem sabe todas as línguas? Quem sabe? Aqui, ninguém, mas Deus sabe. Deus não sabe todas as línguas? Se o japonês orar lá no Japão, Deus vai entender? Se aquela tribo que eu não conheço, que vocês não conhecem, que ainda não descobriram, fizer uma oração lá no meio do mato, lá, no meio do jacaré, lá, da onça pintada, Deus vai entender? Paulo está dizendo, ainda que você e eu tivéssemos a linguagem de todos os homens, mas não tivesse amor, você não era nada. Você não era nada. Ele continua, ele vai falar aqui, ó, e ainda que tivesse o dom de profecia. O que é profecia? Conhecer o amanhã, ter o conhecimento do futuro, entender as coisas que vão acontecer. Quem tem todo conhecimento? Ou quem detém todo conhecimento? Quem? Deus tem. Deus tem, a gente não. Se Deus revelar um pouquinho, a gente pode até falar um pouquinho daquilo que Ele nos revela, correto? A gente vê os profetas tiveram o dom de profecias, mas em totalidade, não. Ainda que eu tivesse o dom de profecias, mas se eu não tivesse amor, não serve de nada, não serve de nada. Quando a gente vai lá na irmãzinha a irmãzinha Furustreca lá, desculpa, a irmãzinha de oração lá, que faz as revelações lá, né? E a gente vai lá, se a irmãzinha tiver até uma revelação que você diz, nossa, acertou direitinho, mas ela não tiver amor, não serve de nada. E se você procura uma revelação sem amor, não serve de nada. Mas Deus tem todo o conhecimento, de Gênesis a Apocalipse. Deus tem toda a ciência. Deus é onipotente, onipresente e onipotente, onisciente e onipresente. Deus é. Aí ele vai falar mais ainda, ó, não só a profecia, mas o conhecimento, a ciência. Quem tem toda a ciência? Nem os cientistas têm. Quem sabe como funciona a vida? Há uma discussão aí de evolução e coisa e tal, e fica essa briga que nem querendo mostrar que é mais cientista do que o outro. Ninguém tem toda a ciência, todo o conhecimento. Quem tem? Deus tem. Aliás, Ele formou e fez todas as coisas. Ele continua e Ele vai falar toda a fé ao ponto de transportar os montes. Quem pode transpor os montes? Você conhece alguém na Bíblia que tirou um monte de um lugar e transportou para o outro? Conhece? Alguém conhece? Eu conheço o dono da Bíblia. Ele fez com que caísse um dilúvio onde a terra era plana, ele moveu e fez montes. Ele colocou o monte onde ele queria. Ele é o dono da fé. A Bíblia diz que fé é dom dele, é dom de Deus. E ele vai falar mais, ó, fé, montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para a gente, já nem rico né? Como é que eu vou distribuir o que a gente não tem? Né? Mas olha o absurdo. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Quem pode dar tudo para sustento dos pobres? Só alguém que detém todas as riquezas. Quem tem toda a riqueza? Deus tem toda a riqueza. Então ele está fazendo uma comparação. Ainda que você parecesse com Deus,
que você tivesse todo o conhecimento, toda a ciência, falasse com todo mundo, detesse toda a riqueza, ainda que você fosse parecido com Deus, se você não tem amor, você não é igual a Deus, você não é Deus. O amor, se ele não está em você, não serve de nada o que a gente faz. Quando alguém acha que a salvação dele é por obras, porque ele dá uma cesta básica, porque ele faz uma caridade, porque ele ajuda um velhinho a atravessar a rua, porque ele faz alguma coisa boa, ele peca, porque ele não faz por amor, ele faz por interesse da sua salvação. Ele não olha para a pessoa com amor. Eu conheço algumas pessoas que fazem isso, não estou criticando, a gente deve fazer, tá bom? A igreja deve ajudar o velhinho a atravessar a rua, levantar do lugar quando a gente estiver cansado, que estiver os velhinhos lá, as irmãs com dor na coluna, né? Os irmãos também com dor na coluna, com o joelho ruim, aquele negócio todo, levanta, dá lugar. Isso é bom a gente fazer, mas às vezes a gente faz porque a gente aprendeu, não porque a gente ama. Então, Paulo está falando um absurdo. Isso não tem na humanidade. Não existe ninguém rico, não existe ninguém conhecedor de todas as coisas. Não existe ninguém com tanta fé ao ponto de fazer as coisas mudar de lugar. Paulo está falando algo para a gente poder perceber que falta algo em nós. Algo que precise ser estabelecido no nosso coração. Aí ele vai dizer o que é o amor. Vê se vocês têm. Vê se é assim que a gente faz. Vamos lá. O amor é sofredor. Aí eu abro aspas, porque a gente vai dizer assim, eu sou sofredor. Não é esse sofrimento igual a gente tem, não. Já viu o namorado? Né? Ou então quando alguém está querendo namorar alguém, ai meu Deus, será que ela vai olhar para mim? Aí fica aquele sofrimento no coração, ai meu Deus, será que ela vai se apaixonar por mim? Não é esse sofrimento, não. Esse amor, esse sofrer aqui, é querer o bem, ver o bem do próximo, não é para satisfazer a sua vontade. Eu pergunto, a gente quer ver o bem do próximo? Qual próximo a gente quer ver o bem? Eu quero ver o bem dos meus filhos, da minha nora, quero ver o bem de vocês que eu conheço, mas tem gente que eu não quero ver o bem, não. Só eu penso assim? Pois tu é maluco. Só eu. Hoje eu estava lá no trabalho, né? Aí chamaram um pastor de fora, um pastor missionário, vem de vários lugares, fazendo uma palavra até boa que ele estava pregando. Eu encontrei com ele dentro do banheiro, né? Eu não gosto de conversar com o homem dentro do banheiro, não, mas encontrei com ele dentro do banheiro. E ele começou a bater papo, né? O homem falador para caramba. Ele falou assim, meu Deus do céu, eu não aguento mais dirigir. Cara, eu não aguento mais, eu peço pelo amor de Deus para ter um motorista para mim. Cara, é horrível lidar com as pessoas no trânsito. Eu falei, fechamos, vou conversar contigo. Fechei, porque é verdade. Eu amo vocês, mas quando eu não conheço a pessoa que está atrás do volante, a vontade é de enforcar. O meu amor não sofre para ver aquela pessoa agir direito no volante. O meu amor é falho ao ponto de eu querer ver ele bater com o carro. Porque ele está me cortando, porque ele está acendendo o farol alto atrás, e de noite já a minha vista fica embaçada com luz na minha vista. É só eu que penso assim? Anda no ônibus. Ou então, alguém passa a perna na hora que você vendeu um negócio, e você tem que ficar ligando, e cobrando a pessoa. Fala para mim, você consegue sofrer de amor para querer corrigir e tratar essa pessoa? Eu pensei que era só comigo. Aí ele fala mais, o amor é benigno. O que é ser benigno? É fazer o bem, é tratar bem, é querer o bem e levar o bem para aquela pessoa. E ele diz, o amor não é invejoso. Gente, vamos ser sinceros, né? Quem nunca teve uma inveja? Não existe inveja santa, não. Todos nós invejamos alguma coisa, todos nós. Ele vai falar que o amor não é invejoso, e ele vai falar que o amor não trata com leviandade, e não se ensoberbece. O amor não é mentiroso, o amor trata sinceramente, o amor não desrespeita, o amor não esconde uma coisa
para se vangloriar. Vou agir dessa maneira aqui para dar certo para mim, né? Não vou ser sincero com essa pessoa para dar certo para mim. E nós, às vezes, somos assim. Às vezes não, sempre. A gente sempre dá uma escorregada em muitas coisas. O amor não se porta com indecência. Hoje, o que mais nós vemos são pessoas dizendo que ama, mas numa indecência tremenda, principalmente na mídia. Já viu aqueles casais que querem dizer que estão apaixonados, que amam um ao outro? A roupa deles, o se esfregar nojento na frente das pessoas, isso não é amor, isso é indecente, isso é prostituição, isso não é amor. Isso é questão de punição. E o amor que Paulo está falando aqui é um amor que não é indecente, é um amor decente, é um amor que trata as pessoas com respeito, que olha para o irmão com amor e não com desejos. Esse amor é um amor que faz com que você tenha irmãos, amigos. Esse amor, ele vai falar mais, olha aqui, não se irrita, eu tenho que rir, um amor que não se irrita, fala sério, eu amo meus filhos, amo, mas tem um camarada lá em casa, que às vezes ele se mete querer cantar mesmo, e só o camarada não, a mãe dele também não é mole não, quando começa a cantar uma música que eles inventaram, eles cantam aquilo do começo da manhã, na hora que acorda, até o final da tarde, e eles ficam me olhando para ver se eu vou responder. Eles pensam que eu não percebi, canta, e pega o violão e fica na minha frente, e aí eu fico me tratando, né, porque eu estou doido para pular no pescoço dele, mas fico doido para arrancar o bigode do cidadão. Um já foi embora, graças a Deus, agora quem cuida dele é a esposa, né? Não é assim? É a mesma coisa, não mudou nada. Não. Muito mais fácil. Jesus. Vou te falar, a gente se irrita de uma maneira, e eu quero abrir um parênteses, né? Porque a Bíblia fala que Deus se ira. Deixa eu só dar uma pausinha. Neuza, está precisando de alguma coisa? Não, está tranquilo? Se você precisar, eu peço para o Paulinho te dar uma ajuda, tá bom? Pode pedir ajuda, tá bom? Então, esse amor de Deus, um amor, quando a gente vê assim na Bíblia, assim, Deus está irado, é amor. A ira de Deus é amor. Porque a ira de Deus é contra o meu pecado, é contra o seu pecado, porque Deus é santo, mas Deus não se ira e deixa de amar. Deus não deixa de amar e não deixa de se irar, porque é um dos atributos de Deus. Deus Ele é amor, Ele tem ira, Ele tem poder, Ele é santo e Ele não fica variando, a gente varia. Um dia a gente ama, outro dia a gente odeia. Ele é perfeito nisso. E Ele fala mais aqui, não suspeita mal. Ontem nós fomos lá no negócio de casais e a Cristina botou lá que eu tenho mais ciúme, né? Tinha um negócio, aquele negócio de casais, aquela bobeira que bota lá, vocês vão escrever o que você... no ano passado teve isso? Teve? Eu nem lembrava. Se eu soubesse, a gente tinha combinado hoje, para você não ficar me escrachando na frente dos outros. Aí bota lá, quem come mais, você ou sua esposa, ou os dois? Quem é mais ciumento? Você? Ela botou que era eu. Eu nunca suspeitei mal. Não, eu sou uma pessoa legal. Eu não tenho ciúmes. Quem não tem ciúme? Quem não tem ciúme? Claro, tem uns que são exagerados, eu não. Mas tem gente que é muito exagerado, que suspeita das pessoas o tempo todo. Suspeita de tudo. Estou falando de cônjuge, mas não é só entre casais. Às vezes você está com alguém e você já vê a pessoa falar uma coisa e já acha que é outra, já está suspeitando. Não tem paz no coração, porque não tem amor. O amor não suspeita mal.
mesmo que a outra pessoa te enrole. Tem paz. O amor não suspeita mal. Não se alegra, não folga, não fica satisfeito com a injustiça. O que mais nós vemos são pessoas alegres com as coisas injustas. Eu tinha um colega, uns 2 colegas que falavam isso. Antes ele do que eu, quando alguém morria. Não fui eu. Não, quem se deu mal foi ele, não fui eu. E ainda fica rindo. Tu viu? Bem feito. Vocês se lembram do episódio que aconteceu aqui na frente? Lembram do episódio da guerra que aconteceu aqui na frente? Vocês lembram? Onde estava o povo? O povo, aonde estava? Vibrando com a desgraça, se alegrando com as coisas injustas. Quando há uma traição entre marido e mulher, fica uma galera aplaudindo. Você vê novelas e às vezes a gente está na frente. Eu não, porque eu não vejo novela, graças a Deus. Não tem nem isso em casa, nem novela bíblica eu vejo. Aí está lá a novela, e aí você gosta do ator e da outra atriz, mas daquela casada com aquele ator, você não gosta dela. Aí quando ele desmancha com aquela, e vai para aquela que vocês gostam, que a gente gosta, a gente, ele tinha que ficar com ela mesmo, porque aquela outra não prestava. É se alegrar com a injustiça, uma mentira pregada para o teu coração e você se alegrando. Aí diz mais aqui, olha aqui, ele vai falar, mas o amor se alegra com a verdade. Você não vê hoje pessoas se alegrando com as coisas justas, boas, verdadeiras. Você vê as pessoas lutando pelos seus ideais, não porque vai auxiliar ao próximo, não porque vai ajudar a nação, não porque vai fazer com que as coisas cresçam, não, mas é por causa do seu ideal, da sua ideia, que vai favorecer a você. E ele diz, encerrando esse pedaço, diz assim, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nós temos esse amor? Quem é esse amor? Quem é esse amor? De quem Paulo está falando? Está falando de Jesus. Paulo, ele fala que Deus tem todas as coisas, e agora ele mostra que o amor é e não é. Quem é esse amor? Jesus. Jesus é a exata expressão da imagem de Deus. Jesus é a revelação do Senhor na terra. Jesus é o próprio amor de Deus na terra. Ele sofreu por amor, ele sofreu por trazer a verdade, ele trouxe às pessoas a justiça e a retidão. Jesus, quando via o erro, ele não abandonava, ele corrigia por amor. Ele tratava por amor. Jesus multiplicou os pães, né? Jesus estava trazendo uma mensagem bem longa, falando do amor dele, trazendo sobre o pão da vida, falando da verdade, do reino de Deus. E aí o povo já estava há muito tempo com ele, ele foi lá e deu pães e peixes para aquela multidão. Jesus sai e vai para o outro lado, pega o seu barquinho e vai para o outro lado. Quem vai atrás dele? A multidão. A multidão vai atrás de Jesus. Mestre, quando foi que chegaste aqui? E aí Jesus não responde, não, eu cheguei ontem, eu cheguei de madrugada, né? Jesus já corrige aquele povo dizendo, vocês não vêm a mim por causa dos sinais. Em suma, vocês não vêm a mim porque não me conhecem como Deus, não me conhecem como amor. Vocês vêm a mim porque eu multipliquei os pães e saciei a fome de vocês. Vocês vêm a mim por causa da facilidade. E o povo quer facilidade, o povo não quer trabalhar, o povo não quer ser honesto, o povo quer qualquer coisa. Isso é falta de amor. O amor tem se esfriado porque não querem o amor verdadeiro. Jesus é o amor verdadeiro. Ele é a essência da vida, ele é aquilo que nós necessitamos, é aquilo que nós não temos e que tem falta. Nós temos falta de amor. O amor com que a gente ama não é perfeito, mas o amor com que ele nos dá a amar é perfeito.
É isso que ele está falando. Deus tem todo o conhecimento e Jesus é todo amor. Não adianta fazer as coisas se você não tiver Jesus. Isso é que ele está falando. Ainda que você tivesse, mas você não tem Jesus, não presta de nada, não serve de nada. Olha a continuação do texto, olha como é Jesus, e é nítido que é Cristo. Ele fala: o amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo conhecimento, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier, glória a Deus, e quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Ele está falando para a gente que o amor perfeito de Deus um dia virá, e aí o veremos como ele é. Mas hoje nós precisamos desse amor nos nossos corações, para viver uma vida digna diante de Deus e diante dos homens. Mesmo que as pessoas não compreendam o amor verdadeiro de Deus no seu coração, porque não vão compreender, mas é necessário que de nós exale este amor, para que as pessoas vejam em nós a glória de Deus, que é Cristo Jesus. Olha o que ele vai falar no versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Eu falei até lá no casamento, né, falando com Paulo Henrique, falei: olha, quando a gente casa, né, as coisas têm que mudar, as coisas de menino, as coisas têm que mudar, a gente tem que amadurecer. Isso é para a vida do cristão. Quando a gente começa a caminhar com Jesus, a gente não pode mais ficar nas coisas do passado, nas coisas que antes atrapalhavam a gente de conhecer a Deus. A gente tem que deixar as coisas que nos faziam ser infantis na presença de Deus e se agarrar com as coisas que nos fazem amadurecer diante de Deus e ter o nosso coração completamente voltado a Ele. Amadurecer é chegar mais perto, é estar mais perto de Jesus, é conhecer Jesus mais ainda, é ter mais do seu amor, é ter mais da sua bondade, é ter mais conhecimento de quem Ele é, de sua verdade. Deixemos as coisas de meninos, deixemos as picuinhas, deixemos os falatórios, deixemos as suspeitas, deixemos para deixar o amor de Deus inundar os nossos corações, para que a gente cresça em verdade e em bondade. É isso que Paulo está nos trazendo. Ele está falando do amor verdadeiro que precisa estar inundando os nossos corações. Como que uma criança deixa de ser criança? Quantos homens vocês conhecem que são crianças? Não estou falando de bobeira, não, estou falando de crianças. É um pouco. Mas quando deixa? Quando recebe a orientação dos pais. Ninguém deixa de ser criança se não receber orientação. Se vocês não receberam orientação do Pai e não forem fortalecidos em Jesus, não tem amadurecimento. Não tem, continuaremos a ficar jogando videogame o dia inteiro na frente da televisão. Quando a gente conhece Jesus, a gente pede orientação ao Pai e Ele vai nos corrigindo no amor de Cristo, vai nos ensinando a andar nesse amor que é perfeito. Isso é lindo demais. E Ele vai falar no versículo 12: agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Esse conhecimento que a gente tem agora de buscar a Deus é como enigma, é com dificuldade, é algo que a gente olha e ainda está embaçado, né? Os espelhos não eram como os espelhos de antigamente, mas mesmo assim o espelho não revela quem você é de verdade, o espelho só revela uma imagem. Tá bom? Então é isso que Paulo está falando. O que vocês veem agora não é a totalidade, mas nós precisamos buscar Ele mesmo assim,
porque um dia o veremos face a face. O amor, a verdade estará diante de nós e nós estaremos diante dele. Isso é uma prática e um desejo de querer ver Jesus. Quanto mais a gente quer ver Jesus, mais a gente busca Ele. O problema é que as pessoas não querem buscar Jesus, querem buscar a mão de Jesus, querem buscar o pão de Jesus, querem buscar as facilidades de Jesus, mas não querem ver e nem saber quem Ele é. Nós precisamos ser novamente instruídos a querer este amor que é perfeito, esse amor que é lindo, esse amor que transcende e vai além do que a gente pensa ou do que a gente é. O amor não é um amor de ser bobo. Eu já falei isso aqui na igreja. A gente às vezes acha que amar é deixar as pessoas nos pisarem. Amor é mesmo que as pessoas nos pisem, a gente consegue transpor, passar e corrigir com o amor de Cristo aquele que está do nosso lado. Mesmo que a gente veja a injustiça e até se ire com a injustiça, mas de levar o amor de Deus ao ponto daquela pessoa ou das pessoas verem a verdade que está em Jesus. Esse é o amor verdadeiro, ao ponto de corrigir, tratar, fazer com que as coisas, com que as pessoas olhem diretamente para o autor e consumador da nossa fé. Esse é o amor que nós precisamos desejar. Hoje nós vemos como um enigma, mas amanhã o veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei também como sou conhecido. Nossa, como nós precisamos desejar isso. A igreja de hoje, a igreja moderninha, não quer ver Jesus. Eles querem aplaudir Jesus, querem gritar Jesus, Jesus, Jesus. Querem falar de um Jesus como se fosse um coleguinha, um amiguinho, aquele que a gente fala assim, vamos sair, vamos jogar uma bola ali, Jesus? Calma aí que eu vou calçar suas sandálias, vou vestir sua roupa para ver se cabe em mim, mas não querem nada dele, não querem receber a cura dele, não querem receber a voz dele, e muito menos a correção dele, o amor dele que constrange o mundo, e não só o mundo, mas a você mesmo. Porque se o amor não te constrange a agir corretamente, não é Jesus. Não é. O amor vem sobre a tua vida e você olha, nossa, eu não amo, eu não faço o bem, eu não faço o que é certo. Jesus me leva a fazer o que é certo. E aí Ele te conduz por esse caminho perfeito. É disso que nós precisamos. E Ele encerra assim dizendo: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três têm que permanecer, mas o maior destes é o amor. A fé e a esperança é algo que nós precisamos ter. A fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz lá em Hebreus que importa que aqueles que se achegam a Deus creiam que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, ele vai falar que sem fé é impossível, que nós precisamos crer. Quem crê em Deus, espera por Ele. A fé não é aquela fé tola de dizer, amanhã eu tenho certeza que vai chover. Ou amanhã aquele dinheiro que a gente está esperando cair na conta, vai cair amanhã 10 horas da manhã. Jesus, eita, aí você dá até glória a Deus. Quando vai lá abrir a conta, não está lá o dinheiro. Pode até estar, mas não é essa fé que ele está falando. É a fé de acreditar que quem domina, quem tem todo o conhecimento, quem tem todas as coisas, quem tem toda a riqueza, quem é soberano, quem é Senhor de tudo, é Deus. E eu descanso nele e espero nele. Por quê? Porque está em mim o amor dele, e o amor permanece. O nosso amor, ele tem que ser aniquilado, porque o nosso amor não é um amor verdadeiro. Quando a gente estuda a palavra amor, bota no dicionário, vai botar um montão de coisa, né? Mas a essência da palavra amor, quando ela foi escrita,
ela tem várias direções, né? Tem o amor filos, vocês já ouviram falar sobre isso, que é o amor de um pai ou de uma mãe para com o seu filho, que não é o amor de Deus. Tem o amor eros, que é o amor de um homem para uma mulher, que não é o amor de Deus. E tem o amor ágape, como está na igreja, né? No nome da igreja, comunidade ágape. Por que ágape? Porque a ágape é exclusivamente o amor de Deus. É um amor que não tem no mundo, é um amor sobrenatural, é um amor especial, é um amor que constrange. O amor ágape é o amor com que Deus fez o mundo e deu ao mundo o seu Filho. A coisa mais preciosa que Ele tem, o seu amor, foi derramado na cruz por nós. Então, que esse amor a gente deseje, busque e espere e tenha Ele. A igreja precisa desse amor. A igreja precisa andar neste amor. Não ande no seu amor, ande no amor de Jesus, pelo amor de Deus.